A religião, ela nos aproxima de Deus ou da consciência? Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas e compartilho com vocês sobre ideias, filosofia, livros que podem nos tornar um pouco a sua vida um pouco mais prática. Hoje, mais um vídeo, quero falar sobre esse livro, o que Amit Goswami, não sei se é assim que fala, a diferença, o que ele propõe nesse livro, a diferença entre acreditar em algo ou experimentar algo, ter uma experiência em certas coisas. E a gente nada mais vamos falar sobre a religião. Quando olhamos para a história da humanidade, a gente percebe uma coisa muito comum, como Jesus, Buda, Krishna. Todos esses tiveram uma experiência profunda de transformação, de expansão da consciência. Nenhum deles deixou escrito sobre crie uma instituição e faça as pessoas acreditarem nisso. Não, ninguém mencionou nada disso. O que basicamente eles deixaram escrito foram experiências e uma nova forma de perceber a realidade. E aí, com o passar do tempo, todos esses ensinamentos foram organizados e assim surgiram as religiões. As religiões também foram criadas porque a gente tem um fato que a gente sabe, a única verdade, que todos nós vamos morrer. Então, fica muito mais fácil para poder criar dogmas, crenças sobre aquilo. Você vai morrer, então não seja um pecador. Você vai morrer, então tem que limpar sua vida antes de morrer. Porém, a religião em si, ela não é um problema. Mas quando você deixa de se perguntar como eu posso viver essa experiência e começa a perguntar em quem devo acreditar, qual religião é a certa. Então, segundo o Amit, toda grande tradição espiritual, ela nasce de uma transformação, de uma experiência direta com a consciência. E com o passar do tempo, todas essas experiências, elas foram colocadas em caixas, como regras, como interpretações, como, uma instituição. E o Amit, ele menciona que uma crença, ela pode ser transmitida. Como a gente pode ver, temos exemplo de, não pode transar antes do casamento. Olha, quem pecar vai pro inferno, sabe? Essas regras bem arcaicas, bem quadradas e que fazem, de fato, as pessoas, sim, ficarem com medo. E como o Amit, ele diz, a experiência, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser experienciada, sentida na pele, sabe? Eu já participei praticamente de todas as religiões e as igrejas. Eu cresci dentro da igreja católica, minha família é super católica até hoje, vai todos os dias, todos os domingos na missa, frequenta mesmo. Cresci nessa família, depois estudei o ensino médio numa escola evangélica e eu morava em uma comunidade, em um bairro, no Rio de Janeiro, em que tinha muitas igrejas, né? Acho que é super comum no Brasil, fecha um bar, abre uma igreja. E eu participei, já entrei em todas as igrejas do meu bairro por curiosidade, porque eu tinha aquela coisa, quero saber qual a igreja que tá certa, qual religião tá certa. Então frequentei tudo. Depois, mais tarde, comecei a frequentar Umbanda e comecei a ter tudo isso para poder ter uma experiência. E sabe onde, de fato, que eu fui sentir na pele aquela coisa de agradecer? Eu falei, nossa, te amo, Deus, obrigado por isso. Sabe aonde que eu fui encontrar e sentir tudo isso? Na natureza. Um dos momentos mais quando eu via algo bonito, algo belo, uma flor, uma cachoeira, eu sozinha no meio de uma montanha, de umas montanhas. Foi o único momento, sabe? Então, experienciei, fui em todas as igrejas para poder entender o que eu gostava, o que eu acreditava, quando na verdade eu fui encontrar o Deus, sentir Deus quando eu estava no meio da natureza. É maravilhoso quando você tá num pôr do sol e você não quer que aquilo acabe, né? Eu amo olhar o céu, amo. Então, quando eu vejo um pôr do sol, quando eu vejo um sol nascendo, quando eu vejo uma lua, eu fico assim, nossa, eu não quero que acabe, eu quero olhar esse momento o tempo todo. Então, foi um momento em que mais senti Deus. E é louco porque as pessoas estão sempre querendo procurar no externo, né? No externo, quando na verdade é só a experiência daquilo que é harmonioso, daquilo que é belo. Agora vamos lá, imagina um cientista. Ele observa, ele testa algo, ele questiona, ele faz experimentos.
Agora, imagina aplicar isso em você mesmo. Em vez de se perguntar qual religião está certa, você se pergunta, o que eu posso descobrir de mim, dentro de mim, na minha própria consciência, né? Se o reino de Deus está dentro de vós, então, que reino? Sabe, fazer perguntas sobre você, sobre a sua consciência, o que ela pode te dar. Então, o que eu posso descobrir diretamente da minha consciência? Consciência. Com, junto, o com, scientia, do latim, que significa conhecimento ou saber. Consciência. Saber, conhecer, discernir. Isso dentro de você. Então, essa mudança, só dessa pergunta, através de querer se conhecer, através de entender o seu reino de Deus dentro de você, já gera uma mudança espiritual. Já te gera uma liberdade. Porque você não depende daqueles dogmas, daquelas crenças. Olha, se você pecar, você vai para o inferno. Nem existe inferno. Vamos, né, falar a verdade. Então, Jesus, ele falava, sim, de uma experiência. O reino de Deus está dentro de vós. Então, se a gente levar o pé da letra, vamos entender o que é o significado. O reino de Deus está dentro de vós. Então, já significa que a direção já não é no externo, né? Já é dentro. Então, para que eu vou lá na igreja sendo que está aqui, dentro de mim? Não faz sentido. Já está sendo dito. E você procurando uma instituição, um lugar externo, sendo que ele já falou, dentro de vós. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Que não se trata de uma doutrina, mas com um encontro com a verdade. E essa verdade, minha gente, não é uma verdade que tenha que ser dita, um fato. 2 mais 2 é 4. Não é essa a verdade. Não é no sentido de acreditar, mas é em algo que se vive de verdade, com amor que te arrepia, que você sente. Sócrates, ele fazia isso muito antes de Jesus. O que ele fazia? Ele caminhava por Atenas, perguntando, só fazendo pergunta. Ele perguntava para todo mundo, perguntava. E qual era a pergunta mais frequente que todo mundo hoje sabe? Conheça-te a ti mesmo. Era a pergunta, porque Sócrates, ele não escreveu nenhum livro. Eram as pessoas que escreviam a partir das perguntas, a partir da vivência que ele despertava nas pessoas. Por quê? Porque quando você faz boas perguntas, você cospe a verdade. A tradição hermética, o que falava o hermetismo? O todo é mente. Aquilo que está fora também está dentro. Então, conhecer a ti mesmo não é só um exercício pessoal, mas sim um exercício espiritual. Aquilo que você vai começar a desbravar a sua realidade. E você começa a entender, as coisas começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Quando você estuda Kundalini, você está entendendo a mensagem de Jesus. Quando você estuda filosofia, você está entendendo a mensagem de Jesus. Quando você estuda neurociência, que esse livro fala sobre isso, que é física quântica, mecânica quântica, você está aprendendo sobre a mensagem de Jesus. Então, tudo começa a fazer sentido. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que sempre me faz pensar. Tem a história do Arjuna, né, que é um guerreiro. Ele é o personagem principal da literatura indiana. Então ele estava prestes a entrar para uma batalha muito importante na sua vida, quando ele se deparou do outro lado da batalha, estava os seus mestres, seus amigos, sua família. Então, quando ele se depara com isso, ele é dominado completamente pelo medo, pela divisão. O que eu faço? Não vou enfrentar isso. Muita confusão. E ao seu lado está Krishna. É apresentado nesse texto indiano não como um guia espiritual, mas como uma manifestação divina de uma consciência mais elevada. E é quem guia Arjuna. Pensa, uma consciência. Então, Krishna, ele transforma a consciência de Arjuna. Ele muda como Arjuna vai enfrentar essa batalha. Entende? Consciência. É como se você tem um problema e quando você tem consciência, aquilo expande. Você tem uma ideia, você consegue sair daquilo. E então, Krishna, ele fala, a alma, ela não nasce e nem morre. E aí tem uma parte no Bhagavad Gita que ele fala, depois ele afirma que o verdadeiro eu não pode ser destruído pelo fogo, pela água ou pelo tempo.
Então, aquilo que nós somos, ele vai muito além de só isso daqui. Vai muito além do que é corpo, do que é personalidade, entende? Aquilo que a gente faz de melhor pode ser eterno. E uma caneta não é eterna, porque passar 300 anos, ela vai estar destruída. Então, se eu deixar uma mensagem boa, se eu te ajudei a enxergar a vida melhor de uma outra maneira e você começar a aplicar aquilo na prática, é que isso é eterno, porque vai ser lembrado, a memória é eterna. Imagine uma criança que nunca viu nada. Eu particularmente, eu amo cuidar de criança porque eu entro no mundo deles. E eu gosto de enxergar a vida através do olho deles, porque é puro, é inocente, tudo é divertido para eles, né? Por exemplo, o bebê que eu cuido, ele ama ver trator, ele ama ver carro de caminhão de lixo. E é uma coisa tão simples, sabe? Porque ele só dele ver um caminhão de lixo, aquilo faz o dia dele. Então, por que uma coisa tão simples, sabe? Não possa tornar a minha vida também um pouco mais feliz, sempre mudar a percepção das coisas. E imagina uma criança que tá olhando um céu estrelado, tá fascinado, olha a lua, nossa, um céu estrelado. Imagina essa criança olhando para isso e sentindo. Ela não tem dogma, ninguém falou para ela que aquilo é Deus, ninguém falou o que é aquilo, mas ela sente uma coisa especial. Por quê? Porque tem harmonia, porque a beleza. A criança nunca nem estudou filosofia. Então esse silêncio, esse encantamento, ele é vivenciado, ele é sentido. Esse sentimento de ver uma flor bonita e aquilo, nossa, que lindo, ele vem antes de qualquer interpretação religiosa. Aí depois vem a cultura, agrega aquilo, dão nomes e sendo que na verdade era só ser sentido, é só consciência, expansão de consciência, ver Deus, você é Deus, sabe? O reino de Deus está dentro de vós. Então a gente tem um poder para tudo, para cocriar, para fazer o bem, porque Deus faz o bem. Se Jesus, Buda, Krishna, tantos outros mestres, se eles não estivessem tentando criar seguidores, mas na verdade te ajudar no despertar da consciência. E se o verdadeiro templo nunca fosse um lugar, sim a sua própria consciência? Então se pergunta o que eu posso experimentar por mim mesmo, que somos individuais. E vou deixar um exercício para vocês. Se vocês começarem a ler a Bíblia, não entendendo sobre a coisa muito física, né? Jesus vai voltar, isso vai acontecer, mas como o despertar da consciência. Como se ele estivesse falando sobre a consciência. Começa a enxergar frases, partes bíblicas e leva para esse lado, que é sobre a sua consciência, sobre você se conhecer, sobre os demônios e sobre as sombras que você deve enfrentar. O que são as sombras, Ludmila? Tudo aquilo que é crença, tudo aquilo que eu achava que era eu, mas não é parte de mim. E tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos impede. Tudo isso que nos bloqueia, enfrenta. Seja como Arjuna, vai estar lá na frente sim a sua família, mas não é uma batalha em que você vai ter que matar eles, mas é uma batalha em que, porque nós somos programados, então tudo que eles falam, a gente acha que é verdade, porque a gente acredita na percepção deles, mas na verdade a gente é Deus, a gente pode cocriar, a gente pode ser, a gente pode conseguir aquilo, tudo que a gente quer no mundo, a gente pode manifestar qualquer coisa na nossa vida, porque é justo. Deus não escolhe, quem é dessa religião é bom, quem é dessa outra religião, não, ele não tá falando isso, ele jamais criaria isso. Jamais algo para nos dividir. Igual esses dias eu vi uma influencer, né, no Instagram, e aí ela tava fazendo um meme, né, eles eram um casal negros, e aí o vídeo era o marido dela olhando as lojas e colocando a mão pra ver, né, todo mundo quer ver o tecido, que é isso e tal, e ela falando, não pode fazer isso porque você é negro. E da onde? Da onde que saiu isso, que você não pode fazer isso porque você tem uma certa cor de pele? Então isso é crença, isso é alguém fazendo você acreditar que você não possa fazer isso, mas na verdade ninguém disse isso. Não existe uma lei para isso. Isso já aconteceu, isso passou já há muito tempo e agora a gente está em outra realidade. Então sai dessas crenças limitantes, essas doutrinas, e passa a se conhecer, passa a entender o que é meu limite, o que sou eu, o que não sou eu. E é isso, seja livre, a gente é livre para fazer, para ser. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais você quer que seja falado, ou sugestões de livros. Eu amaria que vocês me dessem alguma sugestão de livros. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!